Tem dia em que a pessoa acorda e parece que tudo incomoda. Uma mensagem simples irrita. Um barulho pequeno pesa. Uma conversa normal vira discussão. Um problema que ontem parecia pequeno, hoje parece grande demais. E aí alguém pergunta: mas você está assim por quê? Só que talvez a pergunta certa deveria ser: como foi a sua noite de sono? Porque diferente do que a maioria das pessoas pensam, dormir mal não gera apenas a sensação de cansaço físico, mas também pode mexer com a forma como você sente, reage e lida com o mundo ao seu redor. Uma noite ruim pode deixar o coração mais pesado e a mente com menos freio. Olá, eu sou Eli Rodrigues e você está no GMC Saúde. E este é o segundo episódio da série Sono e Saúde, o que acontece enquanto você dorme. No primeiro episódio, vimos como o sono afeta nossa mente. Hoje, vamos entender como o sono afeta nossas emoções, porque talvez aquela irritação, aquela ansiedade, aquele peso interno ou aquela reação exagerada não sejam apenas falta de paciência. Talvez o cérebro emocional esteja tentando enfrentar o dia sem ter descansado direito durante a noite. Quando falamos de emoções, muita gente pensa apenas em força de vontade e diz: é só ter calma, é só respirar, não precisa se irritar. Mas a verdade é que na prática não é tão simples assim. As emoções também dependem do estado do cérebro. Durante o dia, nós enfrentamos pequenas pressões, uma cobrança, um atraso, uma palavra atravessada, um problema no trabalho ou uma preocupação em casa. Quando a pessoa dorme bem, o cérebro tende a avaliar essas situações com mais equilíbrio. Mas, quando o sono é ruim, curto ou interrompido muitas vezes, esse equilíbrio pode ficar mais frágil. E aquilo que seria apenas um incômodo pode parecer uma ameaça. O que seria uma conversa comum pode acabar virando uma discussão. E aquilo que seria um problema pequeno pode parecer pesado demais. E isso não é porque a pessoa seja fraca, mas porque um cérebro cansado pode ter mais dificuldade para regular as respostas emocionais. É como se a emoção subisse mais rápido e descesse mais devagar. A pessoa fica mais reativa, mais sensível, mais impaciente e mais vulnerável ao peso do dia. E isso ajuda a explicar por que muitas vezes algumas pessoas dizem: eu nem sei por que reagi assim. A verdade é que dormir bem não elimina os problemas da vida, mas pode dar ao cérebro melhores condições de lidar com eles. Porque as emoções precisam de um cérebro capaz de avaliar, filtrar, frear e responder com mais equilíbrio. E uma das partes mais importantes dessa história envolve o alarme emocional do cérebro. Esse alarme está ligado a uma região do cérebro chamada amígdala. E não estou falando da amígdala da garganta, não. Estou falando de uma pequena estrutura dentro do cérebro, ligada à forma como percebemos o perigo, a ameaça, o medo e as situações que exigem reação. De forma simples, podemos imaginar a amígdala como um alarme interno. Ela ajuda o cérebro a perceber quando algo pode estar errado e prepara o corpo para reagir. O problema é quando esse alarme fica sensível demais. Depois de uma noite ruim, algumas pesquisas sugerem que o cérebro pode ficar mais reativo a estímulos emocionais. É como se o alarme disparasse com mais facilidade. Ou seja, uma frase simples fica parecendo uma crítica, um atraso, uma atitude de desrespeito. Um problema pequeno se torna uma ameaça e uma preocupação comum, fica parecendo urgente demais. Mas o cérebro não tem apenas alarme. Ele também tem regiões que ajudam a frear, avaliar e colocar as coisas em perspectiva. Uma das regiões mais importantes nesse sentido é o córtex pré-frontal, uma área localizada na parte da frente do cérebro,
De forma simples, ele ajuda no controle dos impulsos e na capacidade de pensar antes de reagir. Se a amígdala é como o alarme, o córtex pré-frontal é como o freio e o avaliador, ou seja, ele ajuda a perguntar: isso é realmente tão grave? Ou existe uma forma melhor de responder? Quando o sono é bom, esse diálogo entre o alarme e o freio tende a funcionar melhor. Mas quando a pessoa dorme mal, o alarme pode ficar mais alto e o freio pode ficar mais fraco. Por isso, muitas vezes depois de uma noite ruim, a pessoa pode reagir antes de pensar. Ela fala mais seco, responde com irritação, interpreta mal uma situação, perde a paciência e sente que tudo chega mais forte. E muitas vezes, depois que passa, ela pensa: por que eu falei daquele jeito? Por que eu me irritei tanto? E talvez a resposta não esteja apenas na situação. Talvez esteja no estado do cérebro naquele momento. E que você entenda que não estou com isso, querendo justificar atitudes ruins. Mas isso nos ajuda a entender que cuidar do sono também é cuidar da forma como reagimos à vida. E que depois de uma noite ruim, o cérebro pode reagir antes de pensar. Mas o sono não regula apenas as reações do dia seguinte. Durante a noite, ele também participa do processamento emocional. Existe uma fase do sono muito conhecida pelos sonhos mais intensos, que é o sono REM. É nessa fase que os sonhos costumam ser mais vivos e o cérebro apresenta uma atividade muito especial. Mas o sono REM não chama a atenção apenas por causa dos sonhos. Ele também é estudado por sua relação com o processamento emocional. De forma simples, é como se, durante a noite, o cérebro tivesse a chance de revisitar experiências, reorganizar lembranças e reduzir o peso emocional de certos acontecimentos. Isso não significa que sonhar resolve tudo, nem que uma noite de sono apaga uma dor ou um problema difícil. Mas o sono parece participar de um trabalho interno importante: ajudar o cérebro a lidar melhor com aquilo que foi vivido. Pense em um dia cheio, uma conversa difícil, uma cobrança, uma frustração ou uma preocupação que ficou rondando a mente. Durante o dia, tudo isso chega com força, mas à noite, o cérebro pode tentar reorganizar parte desse material emocional. Por isso, às vezes, depois de uma boa noite de sono, a pessoa acorda enxergando um problema com um pouco mais de distância. O problema ainda está lá, mas ele não parece tão esmagador quanto parecia na noite anterior. E talvez a resposta venha com mais calma. Mas quando o sono é ruim, curto ou fragmentado, esse processo pode ser prejudicado. A pessoa pode acordar com a sensação de que o corpo saiu da cama, mas o peso emocional continuou deitado sobre ela. A preocupação parece voltar inteira. A irritação aparece mais rápido. A sensibilidade aumenta. E isso ajuda a explicar por que algumas noites mal dormidas não terminam quando o despertador toca. Elas continuam dentro da pessoa durante o dia, na forma como ela responde, interpreta, suporta pressão e lida com as pessoas. Por isso, dormir bem não é apenas fechar os olhos. É dar ao cérebro a chance de processar o que o coração carregou durante o dia. E quando esse processo não acontece bem, a pessoa pode acordar mais vulnerável às preocupações. A mente parece ligar mais rápido. E antes mesmo do dia começar direito, os pensamentos já estão correndo. O que eu preciso resolver hoje? E se der errado? E se eu não conseguir? E se o problema piorar? É como se a cabeça acordasse procurando ameaças. É fato que as preocupações fazem parte da vida. O problema é quando a mente fica presa em estado de alerta, como se tudo precisasse ser resolvido ao mesmo tempo. E depois de noites ruins, esse estado pode ficar ainda mais forte.
O cérebro cansado pode ter mais dificuldade para separar o que é urgente do que é apenas incômodo. Pode transformar pequenas pendências em grandes pressões. E isso ajuda a explicar por que, depois de dormir mal, algumas pessoas acordam como se já estivessem atrasadas para a própria vida. A pessoa ainda nem começou o dia, mas por dentro já está correndo, tentando prever tudo, controlar tudo, resolver tudo e se proteger de tudo. E quando a mente entra nesse modo, o corpo também sente. A respiração encurta, os ombros tensionam e a paciência diminui. Mas isso não significa que toda a ansiedade vem da falta de sono. A ansiedade pode ter muitas causas e, quando é frequente ou intensa, precisa de cuidado profissional. Mas o sono ruim pode deixar a mente menos protegida contra esse excesso de preocupação. Quando a pessoa está preocupada, ela dorme mal. E quando dorme mal, pode acordar ainda mais preocupada. Isso é um verdadeiro ciclo. Por isso, cuidar do sono também pode ser uma forma de quebrar esse ciclo aos poucos. Não como uma solução mágica, mas como uma base importante para o cérebro lidar melhor com as pressões do dia. Porque, quando o sono falha, a mente pode transformar pequenos problemas em gigantes. Mas não é só a preocupação que aumenta. Às vezes, o sono ruim também parece apagar um pouco do brilho emocional do dia. A pessoa acorda e tudo parece mais sem graça. As coisas que normalmente dariam prazer parecem menos interessantes. Uma conversa boa parece cansativa. Uma tarefa simples parece pesada. E até momentos bons podem passar sem tocar a pessoa como antes. É como se a vida continuasse acontecendo, mas por dentro faltasse energia para sentir tudo com a mesma leveza. E isso não significa automaticamente que a pessoa está com depressão. Tristeza profunda, desânimo persistente, perda de interesse por muito tempo e sofrimento intenso precisam de atenção e acompanhamento profissional. Mas o fato é que noites ruins podem contribuir para um estado emocional mais pesado. A pessoa pode ficar mais fechada, mais calada, mais desanimada ou com vontade de se isolar. Não porque ela não se importe, mas porque o cérebro e o corpo estão tentando funcionar com pouca recuperação. Quando dormimos mal, coisas simples passam a custar mais. Conversar, sorrir, ter paciência e começar uma tarefa. E aos poucos a pessoa pode achar que ela é assim mesmo. Eu sou sem paciência, desanimado, não tenho energia para nada. Mas talvez, antes de concluir isso, seja preciso olhar para a noite. Como está o sono? Eu acordo descansado ou já começo o dia exausto? Porque o sono ruim pode mudar a forma como a pessoa enxerga o próprio dia. Ele pode deixar o mundo mais pesado, as tarefas mais difíceis e as emoções positivas mais distantes. Dormir bem não resolve todos os problemas da vida, mas pode ajudar a pessoa a não enfrentar todos eles com a alma cansada. E se o sono influencia tanto as emoções, a pergunta prática é: o que fazer para não ter uma noite de sono que leve minhas emoções ao limite? A primeira coisa é entender que a noite não começa apenas quando a cabeça encosta no travesseiro. Para as emoções, a noite começa antes. Começa na forma como você desacelera, no tipo de estímulo que deixa entrar na mente e no estado interno em que você chega ao quarto. Porque tem gente que deita, mas não descansa. O corpo está na cama, mas a mente ainda está na discussão, na cobrança, na notícia ruim, na preocupação ou na pressa do dia seguinte. Por isso, cuidar do sono emocional não é apenas contar horas. É perguntar: em que estado eu estou chegando ao sono? Porque não é só dormir mais cedo,
é chegar ao sono menos armado por dentro. Uma forma de ajudar esse processo é reduzir estímulos antes de dormir, não pensando só na luz das telas em si, mas também no conteúdo que entra na mente através dessas telas. Notícias pesadas, discussões, vídeos acelerados, mensagens de trabalho e comparações nas redes sociais podem manter o cérebro em alerta. Aí, depois disso tudo, a pessoa desliga o celular e espera que a paz venha imediatamente. Só que o cérebro não muda automaticamente como um interruptor. Ele precisa de transição. Por isso, luzes mais baixas, menos tela, menos discussão, menos cobrança e menos excesso de informação podem dizer ao cérebro: agora você pode baixar a guarda. Não esquecendo que cafeína e estimulantes também devem ser evitados, porque podem manter o corpo mais alerta por várias horas. Outra coisa interessante e simples é um ritual de desaceleração. Uma oração, um banho morno, uma música tranquila, alguns minutos longe do celular ou talvez escrever em um papel aquilo que está te preocupando. O importante aqui é criar a seguinte mensagem para o corpo e para a mente: o dia está terminando. Então eu não preciso resolver tudo agora. E eu sei, isso não apaga os problemas, mas ajuda a pessoa a não dormir em estado de guerra por dentro. Por isso, preparar a noite também é cuidar do coração. É baixar o volume do mundo. É permitir que o corpo saia do modo de alerta. É entregar a Deus aquilo que não pode ser resolvido naquela hora. A forma como você termina sua noite pode influenciar a forma como você se sente no dia seguinte. Afinal, cuidar do sono também é cuidar da forma como você reage à vida. Por isso, o sono não deve ser visto como perda de tempo. Ele é uma forma natural de cuidado. Cuidado com a mente, com as emoções, com o coração. Agora eu quero saber de você. Você percebe que fica mais irritado, mais ansioso, mais sensível ou mais sem paciência quando dorme mal? Escreva aqui nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão tentando entender a importância do sono. E se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, inscreva-se no GMC Saúde e compartilhe com alguém que precisa cuidar melhor do sono e das emoções. Este foi o segundo episódio da nossa série Sono e Saúde, o que acontece enquanto você dorme. No próximo episódio, nós vamos sair das emoções e entrar no corpo. Vamos entender como o sono pode influenciar a fome, o metabolismo, o ganho de peso e até a dificuldade para emagrecer. É importante dizer que todo o conteúdo do GMC Saúde é baseado em pesquisas científicas e as fontes sempre estarão disponíveis na descrição do vídeo. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família e até o próximo episódio.